Atenção, torcida do Sport. Vazou as informações da reunião do conselho de ontem, tá? Onde tiveram ali cobranças pesadas em cima do Yuri Romão e sobre as atitudes que serão feitas nos próximos tempos. Só para você ter uma ideia, olha, os pontos que foram questionados ontem, que eu vou detalhar aqui para você. Eu tive acesso a tudo que aconteceu dentro da reunião, tá? E eu não vou dizer a fonte que me passou, claro, mas foi um conselheiro amigo que estava lá dentro e que passou essas informações, tá? Então, assim, ontem foi dia de casa cheia, basicamente ali, quórum completo ali, conselheiros em massa ontem dentro da Ilha do Retiro, e as cobranças foram pesadas. Só para você ter uma ideia, são 9 tópicos que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, de assuntos que aconteceram dentro da reunião do conselho, tá? Assuntos como, olha, cobrança, né? Por maior transparência na hora de uma venda ou na hora de uma compra de um jogador, de um ativo. A situação de Carlos Alberto foi detalhada ontem nessa reunião, tá? Também sobre o racha no elenco, tá certo? Sobre a questão de comunicação com o torcedor. Isso e muito mais. Também teve a questão, por que escolheram o Antônio Oliveira? O Yuri Romão teve que explicar na reunião. É um vídeo daqueles que eu digo pra você, se você é torcedor do esporte e gosta de saber dos bastidores que acontecem dentro da Ilha do Retiro, esse é um dos principais vídeos que você vai assistir com certeza essa semana, porque você vai entender as explicações do próprio Yuri, né, do Yuri Romão, e também dos diretores que tiveram que se explicar, né, como é que vai funcionar os trabalhos deles, esses diretores novos que estão aí, o Henrico e o próprio Thiago, né, que chegou aí agora. Tá, pessoal? Então, a gente vai trazer aqui para vocês aqui todos os detalhes neste vídeo. Você está no canal do Márcio Constantino Narrador, trazendo clara informação dos bastidores do Sport Clube do Recife. Vamos lá, vou destrinchar para você aqui, olha, os 5 tópicos que foram ali, tá? Eu recebi um textaço grandioso, mas eu resumi aqui, tá, pessoal? Senão vai ficar um vídeo de 2 horas e eu não quero que você fique aqui 2 horas, perdendo 2 horas do seu tempo. Não que seja ruim você ficar aqui comigo 2 horas, mas claro, eu sei que você tem um dia corrido aí e você precisa saber das informações de forma detalhada, tá? Vamos lá, olha, primeiro tópico, tá? Conselho do Sport Clube do Recife se reuniu ontem até às 23 horas na Ilha do Retiro, tá? A reunião do Conselho Deliberativo foi longa e contou com a participação expressiva ali em massa, tá? Dos conselheiros. O clima foi de cobrança e dor pelo momento atual do clube, mas com uma ponta de esperança. Os conselheiros pediram mais transparências, mudanças na comunicação e maior aproximação com a torcida. Esse aqui é o nosso primeiro tópico, tá? É basicamente aqui que um início aqui de conversa, tá? Mas a gente vai a fundo agora nas próximas questões. Vamos para o próximo tópico aqui, pessoal. O segundo, olha. O Thiago Gasparino chega com energia e confiança, tá? O novo executivo de futebol do esporte, né? Clube do Recife, demonstrou ali forte motivação e disse que aceitou o convite em menos de 2 horas e que começou a analisar, né, o elenco mesmo antes de oficializar, né, assim, a sua participação ali, né, o próprio Sport Clube do Recife oficializar ele para a posição ali de diretor executivo, né? A falta, e aí um ponto para ele foi muito importante ontem que ele explicou, tá? Que ele já identificou de cara. Para ele, a falta de imposição física e mais entrega nos duelos. Acredita no potencial do grupo. Então, assim, de acordo com o Thiago Gasparino, tá? O esporte precisa ter jogadores que tenham mais entrega nos duelos físicos. Para ele, o esporte tem um time muito técnico, mas não tem um time que ainda encaixa na questão física. E isso vai ser cobrado aí nos próximos dias para os jogadores, tá? É por isso que, eu lembro que no começo do ano o Sport estava buscando muitos jogadores com perfil físico, né? O próprio Matheus Alexandre, se não me falha a memória, em 2023, 2024, ele teve uma média ali quase, ou foi um pouco superior, a 50 jogos. A mesma coisa com Hereda. Então, assim, o Sport buscava esses jogadores que tinham essa questão física, né? Um preparo físico para aguentar a jornada, mas também precisa de jogadores que tenham embates físicos, que se entreguem na hora dos duelos. Isso já foi um ponto identificado pela nova direção do Sport, tá? O terceiro ponto aqui, olha, o Henrique vem como CEO do futebol, do Sport Clube do Recife. Henrico Ambrogini, né, foi apresentado como diretor remunerado, com um perfil operacional e foco em gestão de recursos, né? Terá um papel semelhante ao que desempenhou lá no Figueirense. Yuri Romão destacou que, ao contrário de Guilherme Falcão, Henrico apresenta uma profissionalização real no futebol. Então,
diferente do Guilherme Falcão, que era um abnegado, que não recebia salário e estava ali pelo amor ao esporte, né? O Henrico não. O Henrico não vem com sentimentos. O Henrico vem para profissionalizar o Esporte Clube do Recife. Agora sim, Henrico, tá? Já uma cornetada de leve. Se for para profissionalizar e trazer o que você trouxe no Figueirense, cara, vai ser muito difícil, né? Você entregou um trabalho bem abaixo, muito abaixo daquilo que a gente pensa que um diretor pode chegar aqui hoje no Esporte Clube do Recife, tá? Olha aqui, pessoal, olha, próximo tópico, quarto tópico desse vídeo, tá? A torcida cobra e diretoria promete mudanças. Aqui, olha, os conselheiros destacaram a necessidade urgente de melhora na comunicação com o torcedor. A diretoria se comprometeu mais transparências nas negociações e prometeu ações de engajamento, como redução do preço de ingressos e clima de decisão para o jogo contra o Internacional. Esse ponto aqui é muito importante, que a gente vem falando muito a respeito dessa transparência de negociações, não é verdade? O esporte nunca é transparente quando faz uma venda ou quando faz uma compra. A gente sabe muitas vezes, por exemplo, Matheus Alexandre, como é que a gente soube dos 9 milhões e dos detalhes dessa negociação? Porque o Cuiabá foi transparente nas redes sociais deles lá e colocou a respeito tudo o que aconteceu ali nos bastidores dessa negociação. Tanto do Matheus Alexandre, como do Rodrigo Atencio, tantos outros, próprio Pedro Lima ano passado. Então o esporte prometeu, o Yuri Romão prometeu mais transparência nesse ponto e a gente vai ter que cobrar, a gente vai ter que observar isso aí, tá? Até mesmo em relação aos outros pontos aí que ele falou, clima de guerra, tá? Clima de decisão ali contra o Internacional, porque assim, existe dentro da cúpula, né, tanto das pessoas que estavam na reunião, um sentimento que esse jogo contra o Internacional e esse jogo contra o Mirassol vai ser o divisor de água. Ou ganha nesses dois jogos aí, ou pelo menos 4 pontos aí, tá? Para dar uma parada na Copa do Mundo, para a Copa do Mundo não, né? Copa do Mundial de Clubes ali, para ficar um mês e pouco ali parado e reestruturar, caso pelo menos consiga 4 pontos. E aí busque ali, né, com 4 mais os 2 aí que tá 6 pontos, para tentar na volta lutar por mais pontos ali, tentar salvar esse Esporte Clube do Recife. Mas, claro, 2 resultados negativos contra o Internacional e Mirassol. Tá todo mundo ciente já que é planejamento para 2026, tá? Então isso é muito importante trazer aqui para vocês, que foi debatido ontem. Aqui, pessoal, olha, o quinto ponto, né, que foi a escolha do Antônio Oliveira e como foi dada esta estratégia para contratar o Antônio Oliveira, tá? Yuri Romão explicou que a contratação do novo técnico levou em conta fatores como disponibilidade no mercado, estilo de jogo, perfil de treino, entrevistas realizadas, né? A decisão final por escolher o Antônio Oliveira foi baseada em alinhamento com o elenco, presta atenção, foram perguntar ao elenco se o Antônio Oliveira era o cara ideal. E tentativa de recuperação do desempenho. Então, assim, observaram que conversaram com o elenco. Pessoal, vocês acreditam que o Antônio Oliveira pode entregar para vocês o que vocês esperam para modificar esse quadro? Os jogadores disseram, ok, a gente identifica que o Antônio Oliveira é o cara. E aí, claro, foram buscar, né, no histórico do próprio Antônio Oliveira, se ele teria condições de recuperar o Esporte Clube do Recife nessa situação, tá? Sexto ponto, pessoal. Não há racha, mas faltou autocobrança no Esporte Clube do Recife. Questionado sobre a possível divisão no elenco, Gasparino negou qualquer racha, tá? No entanto, afirmou que os jogadores precisam ser mais cobrados, né? E ali ele espera, né? Tanto ele como o Yuri Romão como os outros, né? Uma autocobrança e também vai ter mais cobrança dentro do elenco, coisa que na visão dos que estão chegando agora não estava tendo. Esse é um ponto muito importante. Não estava tendo cobranças. Até tinha, mas era uma cobrança, sabe aquela cobrança velada? Ô, meu menino, joga mais bola, vai. No próximo jogo eu confio em você. Por favor, vai. Senão vai ficar de castigo, tá certo? Então, basicamente foi isso, tá, pessoal? Disse que muitos ainda não entenderam a responsabilidade de vestir a camisa do Esporte Clube do Recife. Então, assim, muitos jogadores... Isso aqui é um ponto importante, tá? Nesse aspecto, os jogadores ainda não entenderam, alguns jogadores ali, a importância de vestir a camisa do Esporte Clube do Recife. E essa é uma situação muito importante que a gente tem que detalhar aqui, que foi detalhada ontem também, tá? Na reunião do Conselho. Agora um assunto importante, alerta, torcedor. Situação sobre Carlos Alberto. Isso aqui me chamou a atenção e eu quero trazer para você, tá? Olha,
caso Carlos Alberto foi uma manobra para viabilizar o negócio. Presta atenção nisso aqui agora, tá? Presta atenção, abre os teus ouvidos. A cúpula, a cláusula de recompra do Carlos Alberto, do meia Carlos Alberto, aquela cláusula lá que o Yuri Romão falou, não, a gente já tem ali, né, uma negociação, Calma, vou te explicar agora. Isso, para mim, ao meu ver, é um ponto muito crítico e é grave, tá? A cláusula de recompra do meia Carlos Alberto, favorável ao Botafogo, foi confirmada por Yuri como uma moeda de troca para viabilizar a contratação. Segundo ele, foi a única forma encontrada para trazer o jogador ao Sport Clube do Recife. Meu amigo, Yuri Romão confirmou diante de todos os conselheiros que aceitou, tá, fixar uma compra de 30 milhões, né, para o Botafogo. Então o Botafogo devolveria os 15 e pagaria 15 milhões a mais. Aceitou essa negociação, mesmo que favorecesse ao Botafogo, porque eles identificaram que, aceitando essa cláusula, era a única condição que eles teriam de contratar o Carlos Alberto. Vocês estão entendendo? Tipo assim, o Sport se baixou, né? Assim, se apequenou para contratar o Carlos Alberto, favorecendo uma possível futura venda do Botafogo ali. Mas claro, né? A gente sabe que o Botafogo não vai pagar 30 milhões pelo Carlos Alberto. E hoje, o valor de mercado do Carlos Alberto, se tiver ali valendo 1 milhão, é muito. Isso pra mim é muito grave, eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários, tá? O Yuri Romão abriu o jogo em relação a isso, tá? E aqui, olha, pra gente finalizar aqui os últimos 2 tópicos, tá, pessoal? O Sport promete, tá? O Sport Clube do Recife, né? A direção do Sport promete mudanças profundas, tá? A direção confirmou que está promovendo uma reestruturação completa. Troca de treinador, que já aconteceu, né? Reformulação do elenco, afastamentos, né? E mudanças, né? No comando do futebol e nas diretrizes de trabalho ali. Tanto é que chegaram agora os novos diretores, né? A meta é clara, é salvar a temporada de 2025 e reconquistar a confiança do torcedor. 9º tópico, tá, pessoal? Nova estrutura do futebol definida. O futebol, né, do Sport Clube do Recife agora é dividido entre 3 nomes. Carlos Brasil, gerente de futebol, parte administrativa. Tiago Gasparino, executivo, mercado, contratações e relação com empresários, tá? E Henrico Ambrodini, né? Diretor-geral, administração e estrutura do futebol. Um novo modelo com mais divisões ali, né? E funções e foco no resultado. Tá aí, pessoal. Um vídeo um pouquinho longo, né? Mas importantíssimo trazer para vocês esses detalhes, porque tá aí. O que é que vocês acharam desses tópicos aí? O que é que vocês acharam dessas questões aí, dessas informações de bastidores do conselho, né? Te assustou algum ponto desse específico? Deixa aqui nos comentários, quero, claro, saber a tua opinião. É muito importante, beleza? A gente depois vai conversar mais sobre isso, com toda certeza, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, deixa o teu like. Grande abraço.